Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o processo terapêutico da conversa com os nossos antepassados, com nossos pais, com os nossos avós. Cara, eu acho que parece muito óbvio o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho certeza que poucas terapias têm o poder do efeito de uma terapia como essa, que é poder, principalmente a constelação familiar. Eu acho que isso que eu vou dizer aqui tem muito a ver com a cura do inconsciente e principalmente com a terapia da constelação familiar. Por quê? Porque a constelação familiar ela busca por resolver os conflitos internos da pessoa em relação à linha genealógica dela, ou seja, da família, né? Então, quando a gente conhece a nossa família, a gente começa a perceber nuances que a gente não sabia antes e a gente começa a ter compaixão. A gente começa a enxergar aquilo que a gente não enxergava. Porque é, é de uma ingenuidade muito grande a gente achar que as coisas são por acaso. Ah, porque me fizeram isso, porque quis, porque foi maldade do coração daquela pessoa. Sim, mas por que existia a maldade naquele coração? Por quê? O porquê das coisas, né? A gente não busca investigar. Tem um porquê, tem uma explicação. E a gente não quer saber. Não, me fizeram isso, agora vai ter que pagar. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque fui criado desse jeito, porque meu avô era assim, eu já trouxe isso como herança, né, na minha personalidade. Cara, tu não é imutável, velho. Você pode mudar, todos nós podemos mudar e para tudo que existe tem uma explicação, para tudo que aquilo que acontece tem uma explicação, tem um porquê, tem é, um tem uma influência por trás daquilo que acontece na nossa vida. E não podemos nos conformar com aquilo que nos atrapalha na vida. Não podemos nos conformar e justificar os nossos erros. Ah, porque aconteceu isso e agora eu sou assim. Cara, você já parou para pensar o quantos desafios o teu avô já passou, seu pai já passou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve uma conversa longa com seu avô? Ou até mesmo com seu pai, com sua mãe? Você procura entender o porquê deles serem assim hoje? Você procura entender por que eles lhe trataram da forma como lhe trataram? Você já perguntou como foi a relação do seu pai ou da sua mãe com os pais deles? Você vai ver, cara, que existem grandes explicações do porquê que lhe trataram da forma como lhe trataram hoje, né? Você vai perceber que eles passaram por desafios maiores do que você passou, do que você passa hoje. Cara, é impressionante, cara, quando a gente dá atenção aos nossos pais, à história dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos avós. Cara, é de arrepiar as histórias que essas pessoas contam, velho. Pode ter certeza, se você não fez essa experiência ainda, principalmente a galera aqui que está me assistindo, que você é um pouco mais jovem, que você tem de 30 anos para baixo, cara, se você não fez isso, faça, porque vale muito a pena. Senta com seu avô, com a sua avó, se você tiver a oportunidade, essa bênção ainda de ter seus avós vivos. Se você não tiver, senta com seu pai, senta com sua mãe. Busca investigar. Se você não tem muita abertura, ah, mas eu não tenho muita abertura com meu pai. Ah, eu não converso muito com meu pai. Eu tenho um bloqueio com meu pai, com a minha mãe. Eu não consigo se aprofundar na minha conversa com ele. Beleza. Numa roda de conversa entre os seus tios, entre as pessoas, vai buscando infiltrar na conversa, vai buscando interagir, vai se interessando pelo que seu pai e pela sua mãe diz. Deixa ele se sentir valorizado, faz ele sentir que a história dele é importante para você e ele vai se sentir importante, vai sentir que ele está sendo valorizado, ele vai contar a história, né? Ah, mas mesmo assim meu pai não me dá muita abertura. Beleza, faça isso que eu estou dizendo. Busca com seus tios também, com as suas tias. Como foi a criação do meu pai, da minha mãe, meu tio? Me explica aí como foi a criação de vocês, como era o avô, como era a avó. Me explica aí como vocês passaram a infância, como era a infância de vocês. Cara, você vai ver histórias assim que são de arrepiar, são de você tirar o chapéu e dizer assim, o maior herói que eu tenho na minha vida, e literalmente, o maior herói que nós temos na nossa vida, cara, adivinha quem é?
Adivinha quem é o seu maior herói, a sua maior heroína? Não é aquele do filme, cara. Aquilo ali é uma. O herói da sua vida. O maior herói da sua vida é o seu pai e a sua mãe, cara. E assim por diante, o seu avô, sua avó. Por quê? Da sua vida. Porque sem eles você não estaria aqui. Sem eles você não existia. Sem eles, pensa só o seguinte: sem os seus pais, você teria morrido bebê, porque ninguém cuidaria de você. Porque até para você ser gestado, até você sair do ventre da sua mãe, ela teve que cuidar de você dentro dela. Mesmo que por mais situações desfavoráveis, por mais que a sua mãe ela não estivesse preparada, que ela indesejasse você de alguma forma, enfim, por mais que houvessem obstáculos, teve alta dose de amor ali para que você estivesse vivo hoje, cara. Porque você é muito frágil. Você era muito frágil. Você não teria como sobrevivido se não tivesse o mínimo amor possível ali naquele momento, no seu nascimento e até você se tornar independente, né? Porque a criatura humana, ela é extremamente frágil quando nasce. Ela demora muito tempo para se desenvolver, demora muito tempo para conseguir sobreviver independentemente, né? Então, eu deixo esse questionamento hoje aqui para você, cara. Reflete consigo mesmo. Eu tenho procurado me aprofundar no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe. Eu tento entender os porquês da história deles. Por que que eu tive uma criação assim? Por que que eu, se você, principalmente se você tem algum receio, bloqueio com a sua mãe, com seu pai, tenta entender, cara, as origens disso tudo. Por que que isso aconteceu? O que foi que influenciou, né? Como foi a criação deles? Como eles foram criados pelos pais deles, né? Foram abandonados, apanhavam muito, eram ridicularizados, era uma criação rígida. Como era a criação deles? Eles passaram necessidades, passaram dificuldades, né? Ele se sentiu rejeitado pelo pai ou pela mãe. Houve confusões com os irmãos. Enfim, cara, você tenta se aprofundar, tenta entender. Mesmo que você não tenha nenhum problema com seus pais, se você acha que não tem nenhum problema com seus pais, mas busca se infiltrar, se aprofundar na história deles. Se possível, na história dos seus avós. Pergunta como era meu pai, como é que o senhor se relacionava com meu pai, com a minha mãe, meu avô, minha avó. Como era eles, como eles eram quando eram mais jovens, né? Então você vai perceber uma riqueza gigantesca, você vai perceber um roteiro melhor do que o de um filme, cara. É surpreendente, é fascinante a história dos nossos pais e é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a libertação inconsciente dos nossos traumas, das nossas prisões internas, de tudo aquilo que a gente tem como mágoa, mesmo que inconsciente a gente não percebe, que está atrapalhando, que está sabotando o nosso desenvolvimento. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente aí alguma coisa, o que você achou. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.